Boa noite, somos alunas da turma J2, Maria Augusta, Maria Ivone e Francisca Misael. O assunto do que vamos apresentar hoje fala sobre a Idade Média, a educação mediada pela fé. Eu vou falar um pouco como foi a divisão do Império. Durante o século IV, o Império manteve-se unificado com sua sede em Constantinopla. No final do século, o imperador Teodósio estabeleceu em 395 a divisão definitiva do Império Romano do Ocidente, com capital em Roma e Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, com capital em Constantinopla, onde veio a divisão do Império Romano em Império do Ocidente e Império do Oriente. A invasão dos bárbaros, o que levou à divisão do Império? Uma nova crise que, somada às invasões bárbaras, ocasionou na divisão do Império Romano. No século IV, as invasões bárbaras eram constantes e ameaçavam a integridade do Império Romano. Foi aí que o imperador Teodósio, em 395, que propôs a divisão do Império Romano em duas partes, o ocidental e o oriental. Agora eu vou falar um pouco sobre a Igreja na Idade Média. Qual era o papel da Igreja? O poder dominante da época era o clero e a nobreza. O clero era composto pela Igreja e a nobreza pelos nobres. Nessa transição, a Igreja possui todo o poder, tanto na educação quanto no lado político. Nesse tempo também não existia a democracia. Essa época passou a ser conhecida também como a Idade das Trevas, pois parecia ter retrocedido, mas hoje se tem um pensamento contrário, já que foi nesse tempo que surgiu as primeiras escolas. A educação era transmitida e coordenada pelo clero, assim, os monges eram responsáveis por esse momento de educação, já que eram os letrados da época. Agora eu vou falar sobre a pedagogia na Idade Média. O período da Idade Média existiu dois tipos de filosofias pedagógicas. Primeiro eu vou falar sobre a filosofia patrística, onde era elaborada por líderes religiosos, que eram os padres, que tinham como base a formação dos homens iluminados, que os homens iluminados eram homens religiosos que eram bons cristãos, onde tinha como estrutura para a salvação da alma e determinação da vida eterna. A outra era a filosofia escolástica. Era a formação de se ensinar nas escolas, onde se deu forma à escola que temos hoje, onde a nossa própria universidade está dentro do modelo de escola que existiu, a instituição escolar. Uma sala de aula onde recebe alunos de vários lugares na Idade Média. Os alunos iniciaram no processo de questionamento em sala de aula, os exercícios onde se existia prêmios, que hoje pode-se falar que é a nossa nota, questões gramaticais também surgiram na Idade Média. A estrutura da nossa escola hoje veio dos tempos medievais.